Nosso texto está em 1 Coríntios, capítulo 3, em diante. Hoje nós vamos conversar a respeito do querigma apostólico. Eu acho que é a parte 2. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3 em diante. 15. Verso 3 em diante. Nós já conversamos a respeito deste texto e hoje eu gostaria de rememorar ou trazer novamente a memória, recapitular algo que conversamos lá na primeira aula. O texto que nós lemos é aquele texto que diz: eu lhes transmiti o que era importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. O verso 5 eu coloquei aqui, mas eu não vou incluí-lo, tá bom? Vou deixar como texto básico esse verso 3 e o verso 4. Como comentei lá atrás, esse texto é um texto que você tem o conteúdo do Evangelho. Se eu dissesse para você assim, aonde você deve começar para falar de Jesus para alguém, você deveria começar com esse texto. Porque esse texto ele tem 4 coisas aqui dentro, 4 princípios aqui dentro, que nos ajudam a pregar o Evangelho para alguém. Isto foi feito com Paulo. Ele recebeu e isto foi o que ele fez. Ele transmitiu. O que ele recebeu, ele transmitiu. Então, esse texto, ele fala sobre o conteúdo da proclamação, o conteúdo apostólico, querigma. Aqui, no caso, é a proclamação apostólica. O querigma, a palavra querigma, é proclamação, é a pregação apostólica. Então, nós estamos participando, eu, a Cris e mais algumas pessoas, de um grupo de leitura. E quando eu sugeri um texto lá, e esse texto ele acabou sendo escolhido pela maioria do grupo. E quando a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei impactado, porque era a forma como eu pensava, mas eu não tinha a capacidade de expor como o autor expõe no livro. Mas foi algo que eu sempre fiz. Eu nunca fui da mecânica das 4 leis espirituais, da mecânica de começar com Jesus de uma forma aleatória. Eu sempre comecei contando a história de Jesus desde a queda, e faço isso até hoje. Eu gasto um bom tempo explicando para quem não conhece o Senhor Jesus Cristo, ou até com alguém que diga que conheceu ou que conhece o Senhor Jesus Cristo. Se vem ou passa pelas minhas mãos, eu sempre vou lá e começo a falar desse conjunto, e no caso aqui é o querigma, de princípios que estão relacionados à proclamação. Jesus como Senhor, como o Cristo, é isso que está dentro desse contexto. Depois você vem falando sobre o Cristo que morre pelos nossos pecados, é sepultado, ressuscita, e depois você tem as testemunhas oculares ali. Ele vai falar sobre a importância desse texto. Eu não sabia que o que eu fazia já era um miolo do querigma apostólico. Então, com o tempo eu aprendi, e quando eu li isso dentro do livro que a gente está lendo lá no grupo de leitura, que eu faço parte, eu vi que eu não estava no caminho errado. O caminho estava certo, e isso me alegrou bastante. E hoje nós estamos fazendo a leitura desse livro, e é isso que Paulo fez. Ele apresentou dessa forma. O Evangelho começa com Cristo,
que morre pelos pecados, é sepultado e ressuscita. Esse é o miolo. Aí você vai desmembrando tudo que está acontecendo aqui. Isso é vamos dizer assim, esse trecho 3 e 4 da Epístola de 1 Coríntios é um credo. O que é um credo? O credo é algo que é formado para facilitar o entendimento da comunidade. Então, o credo já existia quando Paulo se converteu. Quando Paulo se converteu a Cristo, ele tem um encontro no caminho a Damasco. Quando ele está a caminho de Damasco, ele recebe o Senhor Jesus Cristo ali no meio do caminho. Jesus dá uma paradinha nele, troca uma ideia com ele. Ele tem um encontro com Jesus Cristo. Veja só, é a mesma coisa relacionada a um ponto que eu apontei aqui há um tempo atrás. Nós batemos esse ponto aqui. Eu falei assim, a pessoa chega em nossa comunidade e de repente ela é atraída por Jesus quando o pastor faz aquele tipo de apelo. Quantos aqui querem receber o Senhor Jesus Cristo como seu suficiente Salvador? Aí o pessoal vai lá na frente e tal, tem aquela coisa toda. Aquilo é mais ou menos o que aconteceu com Paulo. No caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, a pessoa chega aqui na nossa comunidade, por meio do apelo, tem um encontro com Jesus. Isso é suficiente? Não, não é suficiente. Porque se fosse suficiente, Paulo não receberia o conteúdo do Evangelho na sequência. Paulo não tinha tido um encontro com Jesus? Ele não conhecia Jesus? Por que precisou, então, entender a obra de Jesus? Então, o que Paulo está dizendo? A mim foi comunicado isso que comunica a vocês. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Então, toda pessoa, não basta e não é suficiente só chegar lá na frente, levantar as mãos, escreve o nome no livro da vida e vai embora e fica por isso mesmo, não volta. Não é que não volta, ela volta, mas algo vai ficar faltando nisso, porque se ela não sabe o que está acontecendo ou o que aconteceu, ela vai ter conceitos totalmente errados a respeito de Jesus. Ela não vai entender Jesus corretamente como ele é. E eu pontuei aqui que é necessário que o camarada que levantou lá a mão, alguém cole nele e diga, irmão, vamos tomar um café essa semana, próxima semana, que eu preciso explicar para você o Evangelho, o que aconteceu aqui nessa noite. Quem é Jesus, porque ele morreu por você, porque ele foi sepultado, porque ele ressuscitou. Isso todo mundo tem que escutar, isso todo mundo tem que fazer. Então isso é o que eu, como igreja, devo fazer ao comunicar o Evangelho. Isto é o Evangelho a alguém. E eu também tenho que receber isso na minha vida. Alguém fez isso por mim. Então eu preciso fazer isso com outras pessoas e tomar cuidado para que todos também, pelo menos próximo a mim, entendam isso, os conceitos. Porque eu imagino uma construção. Eu não sei se vocês alguém aqui lidou com construções. Qual é a parte mais importante da construção? A fundação. Você pode construir um monumento gigantesco. Se a base dele não for boa, ele vai ruir, ele vai cair. Então, não adianta só receber Jesus. E eu não estou falando que receber Jesus é algo insignificante. Não é esse. Minha fala não é essa. Eu não estou falando que Jesus não está operando quando essa pessoa vai lá à frente. Minha fala não é essa. Eu estou dizendo que o complemento de tudo que Jesus está fazendo, ele está aliançado, está conectado a esse conhecimento que deve ser continuado na vida deste alguém que levantou a mão no domingo, na terça, na quarta, na quinta, sei lá qual foi o dia, na casa, na igreja,
na praia, aonde foi. Só isto salva? Salva. Mas isso faz com que eu e você sejamos completos? Não. Porque o fundamento precisa existir para que a construção seja validada e boa. Você não constrói nada sem um bom fundamento. Você não constrói nada sem um bom parecer técnico. Você não faz nada meia boca. Porque lá na frente a coisa vai se tornar ruim. Aí você vê a falsa conversão, você vê a dificuldade do discipulado, você vê a dificuldade no sistema familiar, do cuidado, você vê o problema do pastoreio. Por quê? Porque falta a base. Então, você pode explodir, por exemplo, teve um rapaz que me falou assim, poxa, eu preguei, 27 pessoas entregaram a vida para Jesus. Eu falei, cara, que bênção. Agora você tem que fazer dessas 27 pessoas, debaixo do poder do Espírito Santo e sob a orientação dele, discípulos de Jesus. Essa é a parte mais difícil. Você só fez uma parte do trabalho. Dos 23, agora os 23 você tem que fazer desses 23 discípulos para Jesus. Porque nós aprendemos só isso. Eu aprendi isso durante muito tempo, lá atrás, que era só, Jesus te ama, quer entregar sua vida para Jesus? Quer. Seu Jesus, e embora, cara. Eu não voltava nunca mais. Já contabilizei, já entregou a vida para Jesus, está salvo. Mas não foi isso que Jesus fez, não foi isso que os apóstolos fizeram. Os apóstolos ensinaram todo o conteúdo querigma apostólico. Então hoje nós vamos falar sobre 2 pontos importantes relacionados a esse texto. O verso 4. Sepultado e ressuscitado ou ressuscitou. Tá bom? A ressurreição de Jesus Cristo, ela foi contestada, tá bom? Já lá no primeiro século. Se você quiser abrir aí, Mateus capítulo 28, verso 15. No primeiro século, essa ressurreição já foi contestada. Quando Mateus registra o seu evangelho, no capítulo 28, verso do 11 ao 15, ele vai revelar que houve ali um tipo de conspiração. No verso, vou ler todo, tá bom? Enquanto as mulheres estavam a caminho, algum dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Então, os guardas chegam e contam o que aconteceu. O que aconteceu? O tal Jesus lá não está mais na tumba. Ele ressuscitou. Então, eles contaram a verdade. Os líderes não queriam que a verdade viesse a público. Então, juntaram uma grande quantidade de dinheiro para dar um cala-boca aos guardas. Tá aqui, uma soma de dinheiro para você ficar, caladinho. Depois eles vão instruir, verso 13, instruíram os soldados da seguinte forma: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se complique. Você vai entender um pouquinho do que aconteceu aqui, por quê essa implicação. Olha, se o governador ficar sabendo, nós iremos defendê-los, para vocês não se complicarem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme aquilo que tinham sido instruídos.
Aí, olha o detalhe aqui. Essa versão dos fatos, essa versão, Mateus está registrando aqui, se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até o dia de hoje. O dia de hoje aqui é o dia em que Mateus está escrevendo seu livro, tá bom? Não é o dia de hoje, nosso século 21. É o dia de hoje lá, deles, no contexto dele. Quando ele está escrevendo isso já tem mais ou menos uns 30 anos por baixo. Jesus morre mais ou menos ali meados do ano 30, então nós temos ano 40, ano 50, ano 60. Porque o texto de Mateus é escrito mais ou menos antes da queda de Jerusalém. É o que os eruditos aí vão dizer. Então nós estamos falando de um texto ou de uma mentira que está rolando ao longo de 30 anos. Então, até o dia de hoje em que eu estou compondo esse texto, Jesus está sendo tido como uma fraude. Então, é isso que ele está falando. Alguns céticos, tá, em relação ao cristianismo, já tentaram, através de teorias absurdas, destruir a crença que Jesus Cristo ressuscitou. Aí eu já estou me referindo aos céticos deste nosso século XX, século XXI, pessoas que, por meio de teorias malucas, eles tentam dizer que Jesus não ressuscitou. Então eles vão olhar para o texto e falar: não foi isso que aconteceu, eu tenho uma teoria melhor. Aí, por meio destas teorias, os céticos vão afirmar sem nenhum sucesso. Todos já foram desacreditados a respeito daquilo que falaram. Mas, por exemplo, houve alguém que disse, alguém importante, cético, não gosta do cristianismo, alguém disse assim: os discípulos foram no túmulo errado. Erraram o endereço, e quando chegaram lá, encontraram um túmulo vazio e saíram correndo dizendo que Jesus ressuscitou. Mas chegaram lá no túmulo errado. O cara provou? Não provou. Mas ele contou essa história. Outros alegaram que o corpo de Jesus foi roubado. Um grupo de discípulos amedrontados conseguiu, sem nenhum tipo de técnica, surpreender a guarda romana, a guarda do templo, pegar todo mundo, amarrar, matar, virar a pedra lá, abrir o túmulo, retirar o corpo de Jesus e levar para algum lugar. Então o corpo foi roubado. Aí é essa mentira que eles contaram lá. Enquanto dormíamos, eles vieram e roubaram o corpo. E você vai ver como é complicado essas mentiras com aquilo que temos nos textos. Então, o corpo de Jesus foi roubado. Isso foi uma tentativa, também ninguém conseguiu provar nada, também já foi desacreditado. Os discípulos foram ao sepulcro, errado, já falei. Os discípulos de Jesus tiveram alucinações geradas pelo trauma da crucificação. Então, um cético que não acredita no que está escrito, ele disse assim: o que eles viram lá sobre o tal Jesus ressuscitado, aquelas coisas que ele fala do encontro com Jesus, isso nada mais é que alucinação. Eles estavam doidão. Tudo doidão, porque viram Jesus crucificado, estavam abalados emocionalmente, sobre traumas emocionais, e criaram imagens de Jesus ressurreto. Mas isso era coisa da cabeça deles. Eles estavam alucinados, sobre alucinações por causa de toda aquela pressão psicológica, emocional que eles, ao verem Jesus sendo crucificado, tudo aquilo abalou eles. Então você tem aqui este grupo dizendo que Jesus
foi o que os discípulos tiveram esse tipo de alucinação. Um outro grupo diz que Jesus só desmaiou, não morreu. E que depois foram lá, abriram a tomba e Jesus saiu lá. Todo... tinha tomado 39 chibatadas, desidratado, sangue todo furado, mas ele saiu de boa, andando, como se nada tivesse acontecido, os pezinhos sem nenhum tipo de sequela, nenhum machucadinho, nada furado. Jesus só teve um desmaio. Mesmo que ele tivesse só o desmaio, já era um milagre sair andando. Mas, enfim, tentaram contar essa história aí, mas não colou. E depois um grupo, também de cético, disse e ainda diz que Jesus, o ressuscitado, é uma mentira ou um mito muito distante, criado pelos discípulos. Eles criaram umas coisas lá e Jesus ressuscitou. Isso veio posteriormente, muitos anos depois, uma ideia que ninguém conseguia averiguar. E ninguém conseguia averiguar e ficou por isso mesmo. Mas isso é tudo mentira. Isso é mais ou menos o que eles contavam. Então, a minha proposta aqui nessa noite, em poucas palavras, é mostrar para você que a ressurreição não foi uma farsa, mas foi um fato, foi algo real. Não é uma mentira. Então, a minha proposta nessa noite é essa: é mostrar para você que a ressurreição não foi uma farsa. Que tudo que esses homens contaram, esses céticos, eles contam. Há pouco tempo eu tenho uma revista em casa, onde o autor da revista científica diz na matéria que Jesus se tornou Deus no dia do concílio de Nicéia, um concílio que foi elaborado, ou foi ordenado, ou houve esse ajuntamento lá em 300, se não me falhar a memória, 325 em diante ali da história da igreja. No ano 300, para mim não errar a data, a igreja foi convocada e ali foi decidido que Jesus era Deus. Então, a matéria diz que Jesus se tornou Deus a partir daquele dia, que os dias que antecedeu isso, ele não era Deus. Então, existem, assim, é uma incoerência absurda. E existem textos acadêmicos provando o contrário, que a matéria popular de banca de jornal vende aí a torta e direita falando sobre um Jesus que não é o Jesus das Escrituras, é um Jesus da cabeça desses caras. Eles desprezam os documentos, o texto bíblico, tá? O texto bíblico, ele funciona para nós como crentes em Jesus Cristo como um texto que é a palavra de Deus. Mas se eu estivesse trabalhando como um historiador, como um pesquisador, para saber os tempos, o primeiro século, ou olhasse o Novo Testamento para mim seria um documento, como qualquer outro documento histórico. Eu preciso analisá-lo com base e ver com base acadêmica, investigá-lo e ver o que é coerente, o que não é incoerente e tal, blá, blá, e fazer a justa prova. Só que a academia já desconsidera o texto e que vão atrás de fontes que não tem nada a ver com o texto. Então eles acreditam em fontes que estão 200, 150 anos depois dos textos, e não acreditam no texto, porque se dizem que o texto é um texto religioso, um texto, e desconsideram todos os elementos históricos do texto. Então hoje eu quero conversar com você sobre isso. Eu quero perguntar para você se você sabe qual é a importância da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo para o cristianismo. Você tem noção o quanto esta ideia, ou este ponto, é importante para a fé cristã?
Você faz ideia? Tem alguma coisa que entra aí na sua cabeça? Como isso é importante para a fé? Se não tem ressurreição, não existe a religião. É isso aí. Vamos crer no quê? Se não tem ressurreição, se não tem a ressurreição, se você não tem a ressurreição, não tem por que a morte de Jesus ter qualquer sentido. A morte de Jesus só tem sentido para nós e para qualquer cristão no mundo por causa da ressurreição. Morrer, ele poderia morrer, mas se não houvesse a ressurreição, de nada valeria, porque a promessa está sobre vencer a morte, através do sacrifício que foi oferecido. O sacrifício é perfeito, o inocente é colocado no lugar do impuro. O impuro é justificado por causa do inocente que foi para a cruz, mas só pode ser justificado porque o que foi para a cruz foi sepultado e ressuscitou. Então, se você quiser acabar com o cristianismo, é só você provar que a ressurreição foi de fato uma farsa. O problema é que nós tivemos e possivelmente teremos ainda diversas pessoas tentando provar que a ressurreição é uma farsa. Quem tentou provar e continuou cético não teve sucesso. E quem tentou provar e foi sincero se converteu. Então aqui você tem agnósticos, aqui você tem ateus, que foram provar que o texto estava errado, que o texto era uma mentira, e quando fizeram o levantamento através de investigações acadêmicas, históricas, arqueológicas e todo tipo de elemento, que você chega num ponto e fala, isso aqui é verdade. Agora o que eu faço com essa verdade? Um cético que não quer saber, é desonesto consigo mesmo, vai deixar de lado. A chavinha não foi virada. Mas aquele que acreditou e falou, pô, isso aqui é verdade. E o Espírito Santo falou assim, é verdade. Ele vira a chavinha, o cara se desmorona, se quebranta e reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Então, por exemplo, acho que tem um filme, se não me falhar a memória, é Em Defesa de Cristo. É Lee Strobel, o nome do autor, o nome do investigador. Quem foi esse cara? Esse cara ele foi um repórter investigativo. Então ele ganhou prêmios por investigações jornalísticas que ele fez e descobriu verdadeiros assassinos. Então ele era um cara de ponta, um repórter renomado e um repórter confiável e ateu. Aí a esposa dele começa a ter um encontro com Jesus, tem um encontro com Jesus, começa a mudar. Ele gosta muito dela, mas fala, pô, mas tu crente, cara, tu era minha parceira, e agora tu virou crente em Jesus. E ele, sem ela saber, começa uma investigação particular para depois provar para a esposa que aquilo que ela acredita é uma mentira. Aí ele vai atrás das informações, ele começa a pegar o texto do Novo Testamento e fazer os levantamentos. O que ele faz? Ele vai à busca das maiores autoridades, os maiores eruditos em Novo Testamento, em literatura antiga. Ele vai e mostra o texto. Como é que isso é possível? Como é que... Aí todos eles vão trazer provas ou evidências que são difíceis de serem refutadas. Aí no final ele vai ter lá um encontro com Jesus. Se você quiser assistir esse filme, vale a pena. E conta a história dele, do ateísmo à sua fé em Cristo. Também tem um outro chamado O Testemunho, de Josh McDowell, O Testemunho.
onde ele conta a história de conversão dele e o problema que ele tinha em relação ao seu pai. Mas qual foi o ponto inicial aqui? Josh, ele era um ateu. E na faculdade, ele tentou provar para alguns alunos, ele se colocou na condição de alguém que iria provar para aqueles alunos que o evangelho era uma farsa. E ele buscou fazer isso. E quando ele investigou as provas, ele teve um encontro com Jesus, porque as provas eram irrefutáveis. Ele se tornou um dos maiores defensores da fé cristã do século XX. Se tornou gigante. Ele fazia cruzada, ele ia nas faculdades explicar para os alunos por que Jesus era real, verdadeiro. Então ele trazia assim, fatos, evidências de que o cristianismo não era uma farsa e era uma verdade. Então ele tem vários textos de trabalhos, de pesquisa que ele fez, muitos livros nessa área, de provar para as pessoas que o cristianismo nunca foi uma farsa. O cristianismo era verdadeiro se você considerasse as evidências. Não era nem considerar os textos, mas a partir do texto, as evidências, que eram irrefutáveis, como atos históricos e coisas desse tipo. Então, o cristianismo, a ressurreição para o cristianismo, ela é muito importante. E se você quiser destruir o cristianismo, você só tem que fazer isso aí. Provar que Jesus não ressuscitou e que isso é uma balela. Provando isso, acabou a conversa. Pode ser qualquer outra coisa. Se você provar isso, ou eu provar isso, amanhã nós podemos nos tornar budista, qualquer outra coisa. Porque não faz mais sentido. Alguém provou que Jesus não ressuscitou. Entendeu? Então vamos lá. Primeira coisa. Eu quero, a partir desse texto, compartilhar com você ou elucidar com você três princípios existentes no querigma. 3, tá bom? Que foi transmitido pela igreja no século I e que é nos transmitido pela igreja até os dias de hoje. São os mesmos princípios que nos são ensinados. Primeira coisa, Jesus Cristo foi sepultado. Então o texto diz que ele foi sepultado, tá bom? Então a sepultura ou sepulcro onde Jesus foi colocado, foi sepultado, ela tinha um dono e tinha uma localização. Se você quiser abrir o texto de Mateus, verso 27. Mateus, verso 27. Não, Mateus, capítulo 27. Ah, você falou o verso? Não, o verso ainda vou falar, é o 57. O verso é o 57. Diz assim o texto, é do 57 ao 60. Nesse texto, José de Arimateia é apresentado como o dono do local da sepultura em que Jesus foi colocado. Mateus 27, do verso 57 ao verso 60. Ao entardecer, José, um homem rico de Arimateia, que tinha se tornado seguidor de Jesus, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe entregassem o corpo. José tomou o corpo e o envolveu num lenço limpo,
feito de linho e o colocou num túmulo novo de sua propriedade. Então José de Arimateia era o dono da sepultura, do túmulo onde Jesus foi colocado, tá bom? Você vai entender porque isso é importante. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria, que estavam ali, sentada, ficaram observando o túmulo. Então eu tenho aqui o dono do túmulo. Agora eu vou mostrar para você que esse túmulo tinha uma localização. Aqui nós estamos falando daquele elemento do trecho, sepultado. Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado. Então eu estou te mostrando que havia um túmulo. O dono desse túmulo era José de Arimateia. E esse túmulo tinha um local que qualquer um poderia ir lá ver esse túmulo. Então ele foi colocado em um lugar que todo mundo sabia onde era. Vamos lá. Verso 19 e 41. O túmulo estava em um jardim próximo ao local da crucificação. João 19, verso 41. Está lá, escrito. João 19, verso 41. João é o único que traz esse relato. O local da crucificação ficava próximo a um jardim onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Então João me dá a localização. Perto do local de crucificação havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo que depois é esclarecido por Mateus a quem pertencia o túmulo e como é que Jesus foi para lá. Foi solicitado o corpo e esse corpo foi levado para esse túmulo que estava num jardim próximo ao local de crucificação. Uma grande pedra foi colocada na porta do túmulo para fechar. Isso nós vimos uma réplica disto lá no Museu de Arqueologia, onde nós estivemos. Então, aquela pedra que vimos lá, ela rola e tampa o local de crucificação. O local de sepultamento. Então, uma grande pedra, como diz lá no verso 27, no capítulo 27, no verso 60, diz assim: colocou num túmulo novo, que era de sua propriedade, escavado numa rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e foi embora. Então foi colocada uma pedra para tampar a sepultura. Isso aqui é muito importante. Essa pedra tem em média, segundo a arqueologia e os eruditos, de 1,5 a 2 toneladas. Então não era uma pedra simples de ser removida, você precisava de várias pessoas para movimentar aquilo ali. Não era uma coisa simples de se movimentar. Entendeu? Então, uma pedra foi rolada. Agora veja esse detalhe no verso 66. O verso 62 é onde começa e termina lá no 66. Um grupo, os representantes do judaísmo daquele período, vão solicitar a Pilatos que Pilatos considere enviar guardas para tomar conta do túmulo. Qual era a acusação?
Esse mentiroso diz que em 3 dias ele vai ressuscitar. Então deixa uma guarda posta lá até o 4º, 5º dia. Porque possivelmente os seus discípulos podem ir lá retirar o corpo e falar que ele ressuscitou. Para que isso não aconteça, vá lá, por favor, conceda que a guarda imperial aqui tome conta do túmulo. Aí Pilatos designou a ordem para que uma guarda romana fosse e tomasse conta do túmulo. Aí veja que interessante o verso 66, que é um detalhe que passa muitas vezes despercebido. Pilatos respondeu: levem o quê? Soldados e guardem um túmulo como vocês acharem melhor. O que vocês acham? O que é melhor fazer para guardar esse túmulo? Está aqui a guarda, lá vocês decidem o que deve fazer. Verso 66 agora. Então a guarda foi, e qual foi a decisão? Vamos meter um lacre. Vamos lacrar a pedra. Isso é um detalhe que passa assim, despercebido. Então imagine uma pedra, aí eles vão passar uma corda de uma ponta a outra na pedra. E nas suas pontas vão fixar como um cimento, alguma coisa, para prender as pontas das cordas. Então vão passar uma corda de uma ponta a outra. Essa corda, nas suas pontas, vão ser colocada ali uma argamassa, entendeu? Nas pontas, e vão meter o selo de Roma. O que diz o texto? Lacraram a pedra. Em outros textos, selaram a pedra, não é isso? O selo é a coisa mais importante aqui. Porque o selo de Roma está dizendo para quem for roubar que aquela propriedade, ou alguém que for mexer naquele túmulo, está desafiando o Império Romano. Porque aquele túmulo é uma propriedade de Roma. Está sob os cuidados de Roma, está sob a proteção de Roma. E qualquer pessoa que tente quebrar o lacre é sujeito, é passivo de morte, porque a guarda que está ali não vai permitir que isso aconteça. Isso é um detalhe que passa assim, despercebido. O lacre aqui é muito importante e a guarda romana aqui é importantíssima. Porque o que está acontecendo aqui, não sei se você percebe, é a dificuldade para se roubar o corpo de Jesus, ou para se violar a tumba onde Jesus está sepultado. Eles colocaram todo tipo de dificuldade para que ninguém chegasse lá. O que o texto está dizendo é isso. Havia uma guarda romana, havia a guarda do templo, uma grande pedra que está lacrada com o selo de Roma. Ninguém pode. Lembra do texto de Apocalipse? Dos 7 selos. Que ninguém poderia quebrar, deslacrar, porque só o Cordeiro era digno de romper o selo, abrir o documento e ler o documento. Ninguém poderia, enquanto o Cordeiro. Então, não havia ninguém digno para quebrar o lacre. Só o Cordeiro era digno. Então o lacre era muito importante. Veja como é importante o lacre, o selo. Paulo fala que nós somos selados com o Espírito Santo. O que isso está dizendo? Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Ninguém pode ter você mais. Ninguém pode roubar você.
Ninguém pode acabar com você. Você é propriedade exclusiva de Deus. O Espírito Santo que habita em você está aqui como uma espécie, ele está usando uma linguagem do selo, porque isso é muito importante. Quando um rei envia uma carta, ele fecha essa carta com o seu anel de selar. Essa carta, se chegar deslacrada em algum outro lugar, quem está levando é passivo de morte. Então ele pode ser condenado à morte. Então aqui você tem um selo que é colocado na presença dos guardas romanos que ali foram deixados com a responsabilidade de provar, de proteger este lugar. E isso implica ou mostra a seriedade do que está ocorrendo nesse contexto. Porque o símbolo é de autoridade suprema, é o símbolo de Roma. Aí você vai falar, tá, tudo bem. Os guardas dormiram, lembra que eu falei para você? Isso é muito importante. Diga que vocês dormiram, se houver alguma implicação com o governador, nós vamos lá apoiá-los, lembra? Do suborno? Aqui veja uma implicação histórica. Tá? Isso não é uma implicação conto da carochinha. Tá bom? Isso é uma implicação histórica. Uma escolta militar foi designada. Tá bom? Para lá. A guarda romana designada para tomar conta não poderia se ausentar. Primeiro, se uma guarda romana fosse designada para tomar conta dessa propriedade, ela não poderia se ausentar daqui. Só na troca de unidades. Sai uma, entra outra. Mas o local não pode ficar sem a guarda. Ela está aqui e foi designada para tomar conta desse lugar. Ok? Se ausentar deste lugar e se ocorrer na ausência alguma violação ao local, o que vai acontecer aqui? Uma severa punição estava determinada para algo que acontecesse com a propriedade que Roma designou aqueles guardas. Aconteceu qualquer coisa lá, havia uma severa punição. Um dos soldados vai ter que, vamos dizer assim, sofrer a consequência. Então vão lançar sorte. Então vamos supor, 10 soldados foram designados para tomar conta deste lugar aqui, nossa. Aí vem um ladrão, violou, entrou, roubou alguma coisa aqui e foi embora. Alguém entre os 10 soldados que aqui estão, algum deles não volta para casa mais hoje, volta 9. Porque um deles vai ser lançado sorte e bateu lá, Andrezinho. Então Andrezinho não volta para casa hoje. O Andrezinho vai ser queimado na frente da unidade. Vão tocar fogo no Andrezinho para que a unidade aprenda a ter responsabilidade. Tu acha que os caras iam dormir? Sabendo que estão correndo risco de serem queimados? Isso tem um código de disciplina dos guardas romanos. Isso é baseado em evidências históricas. Isso não é conto, isso está registrado. O código de disciplina, o código de conduta que esses guardas tinham que seguir era muito rígido. Então, qualquer coisa que acontecesse nesse ambiente, eles são responsáveis e vão pagar com a vida. Pelo menos um deles vai pagar por toda a equipe. Tu acha que tu vai dar um cochilo? Se eu der um cochilo, o cara me cutuca lá porque eu estou correndo o risco de ser queimado porque ele está dando um cochilo. Não vai acontecer isso. Então,
Você acha que a história que eles contaram lá ia dar certo? Mas eles confiaram nos sacerdotes, nos líderes religiosos, mas ninguém sabe o desenrolar dessa história. Qual é a conclusão nesse ponto aqui? Jesus foi sepultado, isso é um fato. Havia um local, havia uma localização, o local que eu estou dizendo, um túmulo. Esse túmulo estava localizado próximo ao lugar de crucificação, em um jardim. Por que isso é importante? Porque quando esses textos foram escritos, principalmente o texto de Paulo, qualquer pessoa poderia verificar. Qualquer pessoa poderia dar um pulo em Jerusalém e achar o túmulo. Esse túmulo tem endereço e numeração fixa. É como se eu dissesse para você assim, como nós estávamos falando do roldão. Não, o roldão foi demolido, caiu. Aí alguém aqui nessa sala vai dizer assim, não, mentira, eu passei lá ontem, estava em pezinho. Aí quem aqui quer saber a verdade vai fazer o quê? Pô, até lá. Não custa nada. Pô, ver se é verdade. Caiu ou não caiu? Roldão tem o quê? Uma localização. Você sabe chegar lá. Ele está num bairro, está num local específico. Você sabe chegar lá. Chegando lá, se ele tiver ou caiu, você sabe, você vai ver. A sepultura, ela evoca, naquele período, essa denúncia ou essa evidência. Qualquer um poderia. Peraí, Jesus foi sepultado aonde? Não, lá perto, não sabe aquele local onde ele foi crucificado? Lá, vamos dizer assim, quem estava no ambiente sabe dizer a localização. Desce a rua direita, entra na Marginal 2, vai a primeira esquerda, tu vai ver o local lá da crucificação. Do lado direito, lá tem um jardim e tu vai ver lá, só perguntar onde é a sepultura de José de Arimateia. José de Arimateia era um cara rico, um cara que todo mundo conhecia na região. Respeitado, foi pedir o corpo, o cara deu, não é qualquer um. José de Arimateia, um cara conhecidíssimo, todo mundo sabe. Onde é o sepulcro aqui, o túmulo que colocaram Jesus? É o túmulo lá do José de Arimateia, onde que é? Não, só descer aqui, desce aqui, vira ali e tal, vai chegar no jardim e está lá o túmulo. Entendeu? Todo mundo poderia verificar. Tem um problema da guarda romana. O que fazer com a guarda romana? O que fazer com o lacre de Roma? Foi lacrado. Aquilo, se você assistir o filme A Ressurreição, que é a história de um guarda romano que vai investigar o problema da tumba que foi... O lacre de Roma foi violado. Ele vai ter que ir em busca daqueles que cometeram um ato terrível contra o sistema romano. Violaram uma propriedade romana. Ele é designado aí atrás vamos dizer assim, dos vândalos, daqueles que fizeram isso. Aí o filme vai se desenrolar nesse sentido até que ele vai... Não vou dar um spoiler, não, vou deixar vocês assistirem. Pode ser. Não foi permitido para José de Arimateia chegar ao poder? Prometido não, ele pede. Foi. Mas chegaram a chegar lá? Ele não, porque aí o que vai acontecer é o milagre. Ninguém foi ao túmulo. O Jesus ressuscitou e o túmulo foi aberto e ele saiu fora. O que aconteceu? Esses caras ficaram assustados.
com o que aconteceu, contaram a história. Quando contaram a história, a liderança judaica falou: não. Aí eles vão conversar, a liga, a cúpula religiosa, vão arrecadar uma grande quantia de dinheiro e vão dizer aos guardas: olha, vocês não vão contar essa história. Qual é a história? Jesus ressuscitou sem ninguém mexendo aqui. A pedra rolou, Jesus saiu fora, tem um anjo lá dentro. Quando os discípulos vão lá, o que está lá? Não é um anjo aguardando? Maria, as meninas vão lá, olham e falam: diga lá, avisa eles lá. Aí ele ressuscitou, já não está. Vocês estão procurando o cara errado, ele não está mais aqui não. Ressuscitou. Aí elas voltam e falam: olha, Nosso Senhor ressuscitou. Eles vão tudo apavorados lá e vão constatar, ver que Jesus não estava mais lá. Para qualquer pessoa tentar roubar o corpo, tentar destruir o lugar, tinha que passar pela guarda romana, tinha que romper o lacre. Nada disso aconteceu. Jesus, pelo seu próprio poder, ressuscitou, abriu a tumba e foi-se embora naquele lugar. Entendeu? Em 3 dias. Em 3 dias aconteceu. Agora uma pergunta. Por que Pilatos colocou essa guarda lá? Porque ele foi porque ele levantava lá o templo lá em 3 dias. Aí são Jesus dizendo ao povo, de ordem pública: eu vou destruir esse templo, em 3 dias eu vou levantar de novo. Mas aí João explica o texto, ele fala assim, ele não fala do templo físico, ele fala dele mesmo, da sua morte e da sua ressurreição. O que a guarda vai para lá tomar conta, porque foi solicitada pela liderança judaica. Os judeus que não acreditavam em Jesus e que levaram Jesus a essa condenação, eles vão pedir para o governador Pilatos que mande reforçar a guarda, a segurança do local. É como se você ligasse na polícia e falasse: nós estamos precisando, há uma situação aqui de insegurança e eu preciso, a suspeita aqui de um ataque, e eu preciso que você, aí o comando, mande reforços para essa região, porque é uma suspeita de um ataque, de uma bomba, sei lá. O que o comando vai fazer? Vai designar para aquele local que você está solicitando um apoio, um grupo de guardas, de soldados, sei lá, qualquer coisa desse tipo, para manter a segurança do local. Então eles vão fazer um cordão, não vai deixar ninguém passar e coisas desse tipo. Qualquer um que tentar violar aquilo ali pode ser passível de morte ou de prisão, ou alguma coisa desse gênero. Corre o risco. Por quê? Porque está violando a segurança do local. É isso que eles estão fazendo. Mas só que aqui nesse contexto, eu tenho um grupo de religiosos falando que o mentiroso disse que ia ressuscitar. Então vamos colocar uma segurança, vamos aumentar a segurança. Como é que aumentou? Com a guarda romana, com a guarda do templo e lacrando a pedra. Isso é importantíssimo, gente. Isso é importantíssimo, porque você teria que vencer a guarda do templo, você teria que vencer a guarda romana e você estaria violando uma propriedade do Império Romano. Você seria, e assim, Roma não brincava em serviço quando ela queria punir alguém. E ninguém em sã consciência ia fazer tudo isso por um cara que estava morto. Tu arriscaria a tua vida por tudo isso, por um cara que está morto? Tu acabou de ver o cara sendo crucificado, sendo tirado, mortinho da silva, de uma cruz, de um lugar, sendo embalado. Depois o João vai falar que colocaram todo tipo de aromas,
Sepultaram o cara, colocaram a pedra. Tu sabe que ele está morto, cara. Qual é, assim, sã consciência, você sairia dali para pegar um cara morto e trazer para casa e ficar velando ali em casa? Não. Com a guarda romana, com um selo, eles viram tudo. Eles estão lá. Aqui é a ótica do autor. O autor que está vendo o que aconteceu. Tem uma guarda. Eles lacraram o túmulo. E as mulheres ficaram sentadas ali, olhando o túmulo. Nem elas acreditaram. Tu entendeu? Nem elas acreditaram. Foram embora depois, e quando retornaram no domingo pela manhã, na madrugada, o túmulo estava vazio, aberto. Nem acreditaram. Nem falou para ela. Os guardas já, ó, a coisa deve ter sido tão extraordinária que os guardas foram os primeiros a dar no pé. Esse tipo de satisfação é bom, assim. Aí correu lá e contou a verdadeira história. Aconteceu lá um milagre, cara. Ele ressuscitou mesmo. Não fala isso, não, pelo amor de Deus. Já disse que eu não tenho mal. Né? Pelo amor de Deus, não conta nada disso. Só tá aqui um dinheirinho. Faz o que vocês quiserem com esse dinheirinho. Não falem nada sobre isso. Contem essa outra história. Os discípulos deles foram lá enquanto vocês dormiam e roubaram o corpo. Eles não dividir que crucificaram o Messias. Agora diga assim, ó, veja só como a coisa não fecha lá, nem lá. Se os discípulos roubaram, por que não foram lá e falaram assim, cadê o corpo? Vocês roubaram. Eu sei que foi vocês que roubaram. Agora eu quero saber onde vocês esconderam. E vocês violaram a propriedade de Roma. Então vocês vão ter que pagar. Não era fácil de resolver? E por que não foi resolvido? Entende? Quando você começa a pesar as evidências, tanto histórica ou como os documentos estão mostrando, se você for sincero, você vai falar, cara, é verdade. Não tem como a gente colocar outra história aqui a não ser entender que a história aconteceu do jeito que está escrito. Porque as coisas não fecham. Eles podem ter sido vida. Sim. Vamos supor, nós aqui. Um de nós vai ser queimado. Tu queria correr esse risco? Tu ia dormir? Eu não ia dormir. Se eu pego o outro dormindo, acorda aí, meu irmão. Que eu estou, assim, ninguém sabe quem vai morrer. Mas se acontecer alguma coisa com esse local, um de nós iremos morrer. Ou eu ou você vai morrer. Alguém vai morrer. Que não seja eu, seja vocês. Se eu ver você dando um cochilo, eu vou lá, opa, acorda aí, meu irmão. E quando o anjo libertou Pedro, os guardas foram comidas. Sim. Vamos lá. Jesus foi ressuscitado. Então a ressurreição de Jesus foi predita. O termo ressuscitado aqui, dentro desse texto, ressuscitou ou ressuscitado, aqui em 1 Coríntios 15, ele tem um termo aqui muito importante. O verbo, no texto original, no texto grego, ele está num presente indicativo, que faz uma ação com a palavra sepultamento. Sepultado ficou no passado. Ressuscitado continua no presente e está se desenrolando, vamos dizer assim, até o dia de hoje. Porque o texto, como foi escrito no texto grego, ele dá a ideia de uma ação que está continuada. Sepultado ficou no passado, mas a continuação é a sua ressurreição, que vai sendo prorrogada, ela tem uma ação duradoura até os dias de hoje. Ele foi ressuscitado e a forma como está no texto grego é que essa ação nos acompanha até o dia de hoje. Por isso que ele continua
fazendo o que faz, mudando e transformando vida nos dias de hoje, após mais de 2000 anos de história. Então isso é muito importante. A igreja, durante toda a sua história, ela proclamou essa verdade. Qual verdade? O túmulo está vazio. Ele tem um endereço e você pode ir lá conferir. Haviam guardas, ele estava lacrado e ninguém foi capaz de provar que foi a igreja ou os discípulos que roubaram aquilo ali. Arrombaram aquilo lá, tiraram o corpo. Até hoje vocês não podem provar isso. Então, podem lá, verifiquem. Mas vamos continuar dizendo, ele ressuscitou e a prova é que o túmulo está vazio. Então, o túmulo está vazio. E este conteúdo do querigma chega até Paulo. Posteriormente, ele é compartilhado por diversas pessoas e chegou até nós no século 21. O que nós recebemos? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Até o dia de hoje a gente fala sobre isso. A sepultura era a prova material, física, que todo mundo poderia ir lá, tocar, ver, entrar. Isso era a prova material, histórica. Até o dia em que foi possível verificar. Depois, aquilo lá foi invadido. Com o tempo se perdeu a localização, foi soterrado, novas cidades foram construídas e assim acabou, se perdeu. Ninguém sabe aonde hoje, ninguém sabe onde ele foi sepultado. Hoje não sabemos, século 21. Mas no primeiro século todos sabiam. Essa é a diferença. E no primeiro século qualquer pessoa poderia ir lá e verificar isso. A sepultura era a prova material e histórica. A ressurreição, naquele período, era verificável, porque durante um período Jesus apareceu, como o texto do capítulo 5 em diante vai mostrar isso. Apareceu a Pedro, apareceu a Paulo, apareceu a 500 irmãos, apareceu a Tiago, apareceu. Aí são os registros daqueles que viram Jesus. Viviam, tocaram nele, comeram com ele, foram instruídos por ele depois da ressurreição. Depois, isso não ficou mais verificável. Jesus voltou para o céu. Então, a prova, no início, a sepultura era material. Por alguns dias, eu poderia ter visto Jesus, como muitos viram. Depois, eu comecei a passar a ter fé. Então, vamos dizer assim, no primeiro lugar, sepultamento é um ato histórico. Ressurreição é uma atitude de fé. Crer que Jesus ressuscitou é baseado no testemunho e na minha fé. Eu confio no testemunho deles. Então eu acredito que Jesus ressuscitou. A sepultura é uma evidência histórica. Até aquele tempo, hoje também já se torna um ato de fé. Eu não tenho mais como verificar isso. Então, não mais verificável, e sim uma atitude de fé. Jesus foi sepultado, foi ressuscitado segundo as Escrituras, é o que o texto diz lá. O sepultamento e a ressurreição ocorrem segundo as Escrituras. Essa palavrinha, segundo as Escrituras, ela é muito difícil para nós, ou para qualquer pessoa, porque nós não temos em mente o que eles tinham em mente quando colocaram isso no texto. O que eles estão dizendo assim se você olhar as Escrituras, no caso as Escrituras do Antigo Testamento, você verá que tudo isso foi dito, mas isso não está claro no Antigo Testamento. Então nós não sabemos os textos que eles estão utilizando para fundamentar isso. Nós temos
mais ou menos uma ideia, mas não podemos dizer este é o texto que a igreja estava pensando. Mas dois textos são importantes nisto. O texto de Salmo 16, verso do 8 ao 11, e o Salmo 110. Parece que é uma junção, onde fala lá que Deus não deixará o corpo do ungido, do rei, na corrupção, na morte. Então é um texto que possivelmente a igreja primitiva utilizou. Ou o texto de Jonas 1,17, que Jesus aplica a si mesmo, quando ele fala assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, o Filho do Homem ficará no seio da terra, morará, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então ele faz a associação do texto do profeta Jonas com ele, então segundo as Escrituras. Mas a gente não sabe quais os textos. Por exemplo, Lucas fala que ele foi mostrando tudo aquilo que a Escritura diz, ou estava dizendo sobre eles, e os acontecimentos em Jerusalém, morte e ressurreição. Ele vai passando por Moisés, ele vai passando pelos profetas, ele entra nos salmos ou nos textos poéticos e prova que tudo aquilo que estava acontecendo em Jerusalém estava acontecendo segundo as Escrituras. O próprio Jesus falou isso. Agora, quais são esses textos? Aí é o nosso desafio. Então, finalizando, a morte e a ressurreição de Jesus, a cruz vazia, é o que está no coração do cristianismo apostólico. E é a boa nova de Deus para todo o mundo. O que está no coração do Evangelho? O que está no coração da pregação dos apóstolos? O que tem que estar na nossa pregação todos os dias? Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. E foi visto por diversas pessoas após a ressurreição. Aí essa outra parte nós iremos conversar numa outra aula. Mas o que está no coração do cristianismo é isso. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. A igreja não falou outra coisa. A igreja não proclamou outra ideia. A igreja proclamou essas verdades e as implicações desta verdade. Vida transformada, vida santificada, vida cheia de esperança na volta do seu Senhor, vida fundamentada em um amor ao próximo, um novo estilo de vida. Ela foi explicando como é viver com base nisto que aconteceu. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Quais são as implicações disso? Aí a igreja ensinou um novo estilo de vida por alguém que foi justificado, santificado e será glorificado no retorno de Cristo. Uma base comunitária onde um vive em favor e amor ao outro. Hoje parece que a gente vive uma outra coisa totalmente diferente disso. Estranho até às vezes. Não posso generalizar e falar para você que está tudo corrompido, está tudo detonado, não tem mais jeito. Não. Mas em alguns lugares você não vê nada disso. A igreja virou uma espécie de um balcão e a igreja não, instituições viraram uma espécie de um balcão com um grande gerente, um grande coach dizendo como melhorar e como ter sucesso na vida e usando Jesus para tudo isso. Pouco se fala sobre Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou.
Quando você chacoalha a árvore assim, difícil ver cair esse fruto. Enfim, este é o Evangelho dos apóstolos e este deve ser o nosso Evangelho. Amém? Amém. Que Deus os abençoe e até a próxima semana.